Histórias do caminho, espíritos da terra. Humildade e elevação. A vaidade enlouquece. A revolta dificulta. A dor regenera. A facilidade perturba. O trabalho educa. A humildade eleva sempre. Emanuel. Os espíritos da terra. Está cheio o vosso mundo de espíritos atrasados em sua evolução, encarnados e desencarnados, em cujas mentes ainda não se fixaram nitidamente as noções do dever em todos os seus prismas. Admirai-vos, às vezes, os que vos acolheis sob a bandeira da paz da consoladora doutrina dos espíritos, da incompreensão que lavra no mundo e da teimosia de muitas consciências rebeldes à luz e refratárias à verdade. A terra está cheia de dores, oriundas dos abusos levados efeito por elevado número dos seus habitantes que, aliás, constituem considerável maioria. Vós, porém, que estudais e vos sentis possuídos da aspiração de melhorar, procurai ponderar todas as questões que se vos apresentem, com acurada atenção, procurando resolver todos os problemas à luz de um esclarecido entendimento. Espíritos da Terra. A Terra está povoada, em quase todas as latitudes, de seres que se desenvolveram com ela própria e que se afinam perfeitamente às suas condições fluídicas. Pequena percentagem de homens é constituída de elementos espirituais de outros orbes mais elevados que o vosso, daí, a enorme diferença de avanço moral entre os seres humanos e os abnegados apóstolos da luz que, em todos os tempos, tentam clarear-lhes as estradas do progresso. É comum conhecerem-se pessoas que nutrem perfeita adoração a todos os prazeres que o mundo lhes oferece. Por minuto de voluptuosidade, pela contemplação dos seus haveres efêmeros, por uma hora de contato com as suas ilusões, jamais procurariam o conhecimento das verdades da eterna vida do espírito, procuram toda a casta de gozos, evitam qualquer estudo ou meditação e se entregam, freneticamente, ao bem-estar que a carne lhes oferta. Essas criaturas, invariavelmente, são espíritos estritamente terrenos, que não saem dos âmbitos da existência mesquinha do planeta. Esta afirmação, porém, não implica, de modo geral, a origem desses seres em vosso próprio orbe, mas, sim, a verdade de que muitos deles pelas suas condições psíquicas, mereceram viver em sua superfície, como prova, expiação ou meio de progresso. Apegam-se com fervor a tudo quanto seja carnal e experimentam o pavor da morte, inseguros na sua fé e falhos de conhecimento quanto à sua vida futura. Como se opera o progresso geral? O progresso espiritual dessas criaturas verifica-se com a vinda incessante, ao planeta, de almas esclarecidas, que já tiveram a aventura de conhecer outros planos mais elevados do universo, e que deles regressam mais ricas em conhecimento e virtude, derramando lições preciosas nos ambientes em que encarnam. Quando notardes, em meio de uma coletividade, certas almas que dela se distanciam por suas elevadas qualidades morais, mais adiantadas que seus irmãos em noções dignificadoras do espírito, podeis crer que esses seres estão na Terra temporariamente, isto é, por tempo breve, resgatando desvios do pretérito longínquo ou desempenhando o elevado papel de missionários. Trazem sempre exemplos nobilitantes, que obrigam os seus semelhantes à imitação ou realizam reformas nos domínios das atividades a que se dedicam, com o conhecimento inato de que são portadores, em razão da sua permanência em outras esferas. É assim que se observa a evolução moral e intelectual do homem terreno, que vem adaptando, através dos evos, o que tem recebido dos nobres mensageiros das mansões iluminadas do universo, corporificados em seu meio ambiente. Os períodos de renovação. Quando se verifica um status quo nas correntes evolutivas que parecem, às vezes, estagnar, grandes conjuntos de almas evoluídas combinam entre si uma vinda coletiva ao orbe terreno, e ativamente abrem novas portas à arte, à ciência, à virtude e à inteligência da humanidade. Conheceis em vossa história, desses períodos de ressurreição espiritual. Tendes exemplos relevantes no século de Péricles, na antiga Hélade no movimento de renovação que se operou na Europa, com os artistas inspirados que encheram de luz os dias da Renascença. Missão do Espiritismo. Em vossos dias, o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra, e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Ainda existem milhares de espíritos rebeldes, porém, a consciência terrena, em suas características gerais, está agora apta a receber,
depois de tantos anos de lutas, o conhecimento espiritual que lhe fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros. Espalhando a boa nova da imortalidade, a doutrina de amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual, reservado por Deus a todas as suas criaturas. Quando todos os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva e o Espiritismo terá concluído, entre vós, a sua sagrada e gloriosa missão. Emmanuel. Os instrumentos da perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: "E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos?" "Sem dúvida, reagi como devia," respondeu o apóstolo, veemente. "Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei, sem rebuços, as mais qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo é mentiroso quanto mais. Provei, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz." O mestre refletiu por minutos longos e falou, compassivo: "Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa?" "Naturalmente, trabalha," redarguiu o interpelado, irritadiço. "Com que?" tornou o amigo celeste, bem-humorado. "Usando ferramentas." Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: "As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai, para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida, de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas, por fora, cabe-nos aproveitar as nossas, por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual, o mal é desafio que nos põe a bondade à prova, o ingrato é um meio de exercitarmos o perdão, o doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz, em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: "Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos, de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu?" Depois destas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Neio Lúcio. Questões e problemas. Perfectibilidade dos espíritos. Paris, 3 de fevereiro de 1866. Grupo do Sr. Lat, Médium e Sr. Desliens. Pergunta-se: conforme o Espiritismo, os espíritos ou almas se melhoram indefinidamente, devem tornar-se infinitamente aperfeiçoados ou puros. Chegados a esse grau, por que não são iguais a Deus? Isto não se coaduna com a justiça. Resposta: o homem é uma criatura realmente singular. Sempre acha o seu horizonte muito limitado, quer compreender tudo, tudo captar,
conhecer tudo. Quer penetrar o insondável e despreza o estudo do que lhe toca imediatamente, quer compreender Deus, julgar seus atos, fazê-lo justo ou injusto, diz como queria que ele fosse, sem suspeitar que ele é tudo isto e mais ainda. Mas, verme miserável, alguma vez compreendeste de maneira absoluta algo do que te cerca? Sabes por qual lei a flor se colora e se perfuma aos beijos vivificantes do sol? Sabes como nasces, como vives e por que teu corpo morre? Tu vês fatos, mas, para ti, as causas ficam envoltas num véu impenetrável e querias julgar o princípio de todas as causas, a causa primeira, Deus, enfim. Há muitos outros estudos mais necessários ao desenvolvimento de teu ser, que merecem toda a tua atenção. Quando resolves um problema de álgebra não vais do conhecido ao desconhecido e, para compreender Deus, esse problema insolúvel desde tantos séculos, queres dirigir-te a ele diretamente. Então possuis todos os elementos necessários para estabelecer uma tal equação? Não te falta algum documento para julgar teu Criador em última instância? Não vais crer que o mundo seja limitado a esse grão de poeira, perdido na imensidade dos espaços, onde te agitas, mais imperceptível que o menor dos infusórios, de que o universo é uma gota d'água? Entretanto raciocinemos e vejamos por que, conforme teus conhecimentos atuais, Deus seria injusto não se deixando jamais alcançar por sua criatura. Em todas as ciências há axiomas ou verdades irrecusáveis, que se admitem como bases fundamentais. As ciências matemáticas, e em geral, todas as ciências, são baseadas no axioma de que a parte jamais poderia igualar o todo. O homem, criatura de Deus, conforme esse princípio, jamais poderia alcançar aquele que o criou. Suponde que um indivíduo deva percorrer uma estrada de extensão infinita, de uma extensão infinita, pesai bem a expressão. É esta a posição do homem em relação a Deus, considerado o seu fim. Dir-me-eis que, por pouco que se avance, a soma dos anos e dos séculos de marcha permitirá atingir o fim. Aí está o erro. O que fizerdes num ano, num século, num milhão de séculos, será sempre uma quantidade finita, um outro espaço igual não vos permitirá fornecer senão uma quantidade igualmente finita, e assim por diante. Ora, para o mais noviço matemático, uma soma de quantidades finitas jamais poderia formar uma quantidade infinita. O contrário seria absurdo e, neste caso, poder-se-ia medir o infinito, o que o faria perder sua qualidade de infinito. O homem progredirá sempre incessantemente, mas em quantidade finita, a soma de seus progressos não será jamais senão de uma perfeição finita, que não poderia alcançar a Deus, o infinito em tudo. Não há, pois, injustiça da parte de Deus em que suas criaturas jamais o possam igualar. A natureza de Deus é um obstáculo intransponível a um tal fim do espírito, sua justiça também não poderia permiti-lo, porque se um espírito alcançasse a Deus, seria o próprio Deus. Ora, se dois espíritos são tais que tenham ambos um poder infinito sob todos os aspectos e um seja idêntico ao outro, eles se confundirão num só e não haverá mais que um Deus, um deveria, pois, perder a sua individualidade, o que seria uma injustiça muito mais evidente do que não poder alcançar um fim infinitamente distanciado, mesmo dele se aproximando constantemente. Deus faz bem o que faz e o homem é muito pequeno para se permitir pesar as suas decisões. Moqui. Observação. Se há um mistério insondável para o homem, é o princípio e o fim de todas as coisas. A visão do infinito lhe dá vertigem. Para o compreender, são necessários conhecimentos e um desenvolvimento intelectual e moral que ainda está longe de possuir, malgrado o orgulho que o leva a julgar-se chegado ao topo da escala humana. Em relação a certas ideias, está na posição de uma criança que quisesse fazer cálculo diferencial e integral antes de saber as 4 operações. À medida que avançar para a perfeição, seus olhos se abrirão à luz e o nevoeiro que os cobre se dissipará. Trabalhando seu melhoramento presente, chegará mais cedo do que se perdendo em conjecturas. Perfeição moral. As virtudes e os vícios. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto.
A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Allan Kardec. Perfeição e aperfeiçoamento. Todos estamos ainda muito longe da perfeição, contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Aceita, em Jesus, o Mestre que te aprimora e aproveita a bênção do tempo, mobilizando sentimento e raciocínio, atenção e boa vontade, para que te faças melhor cada dia. Não podes hoje ostentar a auréola da santidade, mas conseguirás estender, sem entraves, em teu benefício, os recursos da gentileza. Não podes, sem dúvida, revelar de improviso a resistência do mártir ante os sofrimentos que te assaltam a vida. No entanto, é justo te consagres, em favor de ti mesmo, ao culto da disciplina. Não sustentarás, de inopino, a atitude superior e espontânea da beneficência simples e pura diante daquele que te apunhala com a lâmina invisível da ofensa, mas podes sorrir, contendo os instintos de reação ao preço do esforço supremo de quem sabe que nada existe oculto para a verdadeira justiça. Realmente, não te será possível a ascensão imediata ao reino da luz eterna, onde a nossa presença de certo nublaria o semblante dos anjos. No entanto, pode ser o apoio firme do lar em que Deus te situa, exercendo aí a bondade e a renúncia, o carinho e o desvelo, o consolo e a paciência incessantes. Não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. A semente de agora será flor no porvir e a flor de hoje será fruto amanhã. Disse Jesus, e sede perfeitos como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que já estejamos habilitados para a glória divina, mas sim que, em matéria de aperfeiçoamento, é indispensável tenhamos todos a coragem de começar. Emmanuel. A caminho do alto. Porque eu sou o menor dos apóstolos, Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Decididamente, muitos defeitos nos caracterizam ainda o progresso moral deficitário. Não nos será lícito, porém, esquecer algumas das bênçãos que já conseguimos amealhar com o amparo do Mestre Divino. Não temos a santidade, no entanto, já nos matriculamos na escola do bem, aprendendo a evitar as arremetidas do mal. Não dispomos de sabedoria, mas já percebemos a importância do estudo, diligenciando entesourar-lhe os valores imperecíveis. Não possuímos a inexpugnabilidade moral, todavia, já sabemos orar, organizando a própria resistência contra o assédio das tentações. Não nos galardoamos ainda com o total desprendimento de nós mesmos, notadamente no capítulo do perdão incondicional, contudo, já aceitamos a necessidade de abandonar a concha do egoísmo, exercitando-nos em diminutos gestos de entendimento e fraternidade para alcançar a vivência da grande abnegação. Não atingimos o sentimento imaculado, entretanto, pelo esforço na disciplina de nossas inclinações e desejos, já nos adestramos, a pouco e pouco, para a aquisição do amor puro. Não entremostramos, de leve, o heroísmo da fé absoluta, mas já assimilamos grau relativo de confiança na divina providência, buscando agradecer-lhe a paz dos dias serenos, tanto quanto invocando-lhe a proteção para a travessia das horas difíceis. Sem dúvida, estamos muito longe, infinitamente muito longe da perfeição. Cabe, porém, a nós, aprendizes do Evangelho, a obrigação de confrontar-nos hoje com o que éramos ontem e, a nosso ver, feito isso, cada um de nós pode, sem pretensão, parafrasear as palavras do apóstolo Paulo, nos versículos 9 e 10, do capítulo 15, de sua primeira epístola aos Coríntios, e dos servidores do Senhor: sei que sou o menor e o mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus sou o que sou. Emmanuel. Na vida da alma livre. O valor de uma mente sã em oração, em comunhão com Deus. A elevação para a verdade e para a perfeição. Num espaçoso recinto, cujo teto era a abóbada estrelejada do infinito, nos reuníamos para orar, e era ali que, em sagrado recolhimento, ouvíamos, elevados, as mais sublimes lições dos mestres, os elevados espíritos que nos visitavam e que, como consoladores e guias, orientavam o nosso pensamento para concepções grandiosas do universo, confortando-nos em nossa fraqueza e ensinando-nos a vida excelsa da verdade. Muitas vezes, nos instantes em que nos entregávamos, em conjunto, às mais fervorosas orações, víamos descer, das vastidões etéreas que nos cobriam a cabeça, uma profusão de pétalas de flores, que desapareciam quando aspirávamos os seus perfumes balsâmicos.
Explicou-me um espírito evoluído que essas chuvas de aroma eram as manifestações do benefício da prece, que elevávamos aos páramos da perfeição e que, a eles remontando, voltava aos nossos corações saturados do amor das almas benditas que, por seu saber e suas virtudes, se tornavam colaboradoras diretas da onipotência divina. O símbolo radiador da alma divina. Em outras ocasiões, afigurava-se-nos ouvir músicas estranhas e de ritmos desconhecidos, que nos embalavam na sua harmoniosa carícia. Às vezes, me parecia deslocada na sua vibração, acompanhando-a no seu interminável caminho, vendo então, no céu, um coração doirado e resplandecente de luz, cujas pulsações enchiam de melodias todo o universo, como um símbolo radioso e sagrado da alma divina. Hosanas. Salmos. Hosanas. Hinos de felicidade intraduzível, escutávamos, comovidos, transportados de esperanças e de inenarráveis alegrias. Muitos dos sábios mentores, que aí nos acompanhavam, aproveitavam esses ensejos para materializarem os seus nobilíssimos pensamentos, transmitindo-nos mensagens que ficavam por instantes maravilhosamente grafadas na tela eterizada do infinito e eram generosos apelos ou profundas exortações, que calavam no mais íntimo dos nossos espíritos. Maria João de Deus. A lição da aranha. O aprendiz perguntou ao orientador, depois da aula em torno das dificuldades humanas: Instrutor, onde os motivos pelos quais sempre se multiplicam os obstáculos, diante dos homens, impedindo-lhes a sublimação espiritual? O amigo convidou o discípulo a visitar um casarão próximo, semi-abandonado. Entraram e, numa sala espaçosa, grande aranha se mostrava presa no centro da caprichosa rede de fios, entretecida por ela mesma. Vês esta aranha encarcerada no labirinto, feito por ela própria? Indagou o mentor. Ante o sinal afirmativo do rapaz, o amigo acrescentou: Observemos. Passados alguns instantes, apareceu o jovem auxiliar de serviço, naquela moradia quase desabitada e usando um espanador, desfez o tecido, libertando a aranha, que se deu pressa em esconder sob pesado móvel. Voltaremos amanhã para nossos apontamentos, falou o orientador. No dia seguinte, professor e discípulo regressaram ao casarão e, num aposento diverso, a mesma aranha se apresara no centro de outros fios tecidos por ela própria. Decorridos poucos segundos, a jovem da véspera reapareceu e acabou com a trama, libertando a aranha que se afastou, ocultando-se em antigo móvel desocupado. Mais um dia e, pela terceira vez, o instrutor e o aprendiz retornaram ao mesmo local, surpreendendo a mesma aranha no centro de outra complicada rede de fios, criada por ela mesma. A jovem, já conhecida, surgiu e agitando o espanador liberou a aranha que, rapidamente, tomou um novo esconderijo sob mala suspensa. Foi então que o mentor, dirigindo-se ao rapaz, resumiu a lição, esclarecendo: Lembrou você que os homens lutam com grandes entraves, no caminho da elevação, mas é preciso reconhecer que a maioria dos nossos companheiros no plano físico, quase sempre agem à maneira da aranha. O espanador providencial do sofrimento surge a libertá-los das prisões engenhadas e construídas por eles. Entretanto, que podemos fazer se eles mesmos se escondem nos hábitos que acalentam e, depois, usando o livre-arbítrio, criam novos problemas para eles próprios? Emmanuel. A torre. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 28. Constitui objeto de observação singular as circunstâncias do mestre se referir, a essa altura dos ensinamentos evangélicos, a uma torre, quando deseja simbolizar o esforço de elevação espiritual por parte da criatura. A torre e a casa são construções muito diversas entre si. A primeira é fortaleza, a segunda é habitação. A casa proporciona aconchego, a torre dilata a visão. Um homem de bem, integrado no conhecimento espiritual e praticando-lhe os princípios sagrados, está em sua casa, edificando a torre divina da iluminação, ao mesmo tempo. Em regra vulgar, porém, o que se observa no mundo é o número espontâneo de pessoas que nem cuidaram ainda da construção da casa interior e já falam calorosamente sobre a torre, de que se acham tão distantes. Não é fácil o serviço profundo da elevação espiritual, nem é justo apenas pintar projetos sem intenção séria de edificação própria.
É indispensável refletir nas contas, nos dias ásperos de trabalho, de autodisciplina. Para atingir o sublime desiderato, o homem precisará gastar o patrimônio das velhas arbitrariedades e só realizará esses gastos com um desprendimento sincero da vaidade humana e com excelente disposição para o trabalho da elevação de si mesmo, a fim de chegar ao término, dignamente. Queres construir uma torre de luz divina? É justo. Mas não comeces o esforço, antes de haver edificado a própria casa íntima. Emmanuel. Acima. A pirâmide da elevação tão somente se alteia, com a necessária segurança quando erguida em 4 ângulos distintos. Compreender. Aceitar. Amar. Servir. Quem compreende, perdoa sempre. Quem aceita, vê mais longe. Quem ama, ilumina. Quem serve, conquista. Emmanuel. Comentários finais. Em marcha, pelo nosso amado benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes. O caminho de ascensão espiritual é a trilha pedregosa do sacrifício, a que, muitas vezes, se misturam ansiedade e solidão. Prossigamos com a firmeza de todos os dias, fazendo o melhor e esquecendo agressões e pedradas, à maneira do semeador que remove, em silêncio, os detritos da gleba, a fim de ambientar a boa semente. Há quem se desvele por nós na vida superior, quem nos sustente e nos guie. Esse espírito de luz é Jesus. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. A Semente de Mostarda, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 19, Humildade e Elevação. Emmanuel, o próprio, Doutrinando a Fé e a Ciência, capítulo 31, Os Espíritos da Terra. Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 6, Os Instrumentos da Perfeição. Revista Espírita, ano 9, agosto de 1866, Allan Kardec. Questões e Problemas, Perfectibilidade dos Espíritos. Paris, 3 de fevereiro de 1866. Grupo do Sr. Lat, Médium e Sr. Desliens. O Livro dos Espíritos, livro 3º. Capítulo 12, Allan Kardec. Perfeição moral. As virtudes e os vícios, questão 893. Irmão, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 8, Perfeição e Aperfeiçoamento. Bênção de paz, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 1, A Caminho do Alto. Cartas de uma Morta, pelo Espírito Maria João de Deus, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 4. Na vida da alma livre, o valor de uma mente sã em oração, em comunhão com Deus. A elevação para a verdade e para a perfeição, item 6. O símbolo radiador da alma divina, item 7. Hosanas. Item 8. Agora é o tempo, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 25, A Lição da Aranha. Alma e Luz, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 15, A Torre. Material de construção, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 35, acima. Bezerra, Chico e você, pelo Espírito Bezerra de Menezes, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 23, Em Marcha.